Olá, eu me chamo Giselda e, juntamente com minha colega Daniela Pascoal, vamos apresentar um trabalho discente efetivo de Química Analítica. Somos do curso Biomedicina e apresentaremos o trabalho sobre espectrometria de absorção atômica em chama. Então, começaremos a falar sobre os aspectos históricos. Em 1802, Wollaston e Fraunhofer descobriram linhas escuras no espectro da luz solar. Mais tarde, Fraunhofer comprovou que essas linhas existentes indicavam a parte absorvida da energia da luz solar. Em 1820, Brewster concluiu que os raios observados por Fraunhofer se tratava da absorção de vapores atômicos na atmosfera solar. Dessa forma, eles absorviam parte da radiação. Após estudos feitos por Kirchhoff e Bunsen acerca dos metais alcalinos e alcalinos ferrosos, foi estabelecido o princípio da absorção. Em 1860, Kirchhoff determinou a relação entre emissão e absorção e escreveu a lei que diz que, em condições especiais, todos os corpos podem absorver radiação, as quais eles são capazes de absorver. Em 1900, Max Planck criou a lei quântica da absorção e emissão da radiação, em que um átomo pode absorver radiação de um comprimento de onda bem definido. E em 1955, Alan Wash observou que em uma chama, os átomos livres presentes nela permaneciam em estado fundamental, uma vez que a energia contida na chama não possuía energia suficiente para realizar transações eletrônicas. Wash, então, criou o conceito de espectrometria de absorção atômica. Os primeiros espectrômetros de absorção atômica apresentavam chama como atomizador, a lâmpada de cátodo oco como fonte de radiação específica para o elemento a ser determinado, o monocromador para selecionar o comprimento de onda de interesse das linhas emitidas pela fonte de radiação e a válvula fotomultiplicadora, que transforma a energia da radiação eletromagnética não absorvida em um sinal elétrico de energia elétrica. Elétrons em estado fundamental possuem energia mais baixa. Elétrons em estado excitado possuem energia mais elevada. Do estado fundamental para o mais excitado, é necessário que haja aplicação de energia por meio de eletricidade ou calor. Os elétrons mais excitados tendem a voltarem ao estado fundamental. Desta forma, emitem energia em forma de luz e comprimento de onda característico. Quando este átomo absorve um quanto de energia radiante, passa do estado 0 para o estado 1. Ele se torna excitado. Então, partindo inicialmente de um átomo de um elemento químico qualquer no estado fundamental, temos E, que é igual a 0, representando o menor nível de energia deste átomo, e E, que é igual a 1, representando o nível de energia mais elevado ou excitado. Quando um átomo recebe um Planck de energia radiante, passa do estado de menor energia para o de maior energia. Essa variação pode ser igualada à constante de Planck vezes a frequência. Isso também pode ser igualado à constância de Planck vezes a velocidade da luz no vácuo sobre o comprimento de onda. Esta imagem ilustra o processo de excitação do elétron, onde temos nível 0 e 1 de energia, onde 0 é estado fundamental de energia. Quando o elétron recebe energia radiante eletromagnética, ele se excita e pula para um nível mais próximo. Quando ele volta para o seu nível fundamental, ele emite essa energia.
Considerando M em seu estado fundamental e M asterisco no estado excitado, o processo de absorção de energia pode ser representada por M mais energia, equivalendo a M asterisco. Deve-se destacar que a espectrometria por absorção atômica é a energia absorvida pelo átomo gasoso no estado fundamental. É proveniente de uma fonte de radiação eletromagnética apropriada em espectrometria de absorção atômica. A maioria de sistemas de atomização utiliza térmica para seu processo de atomização. A determinação quantitativa dos elementos contidos na amostra se dá pela proporcionalidade entre a concentração dos mesmos e a absorvância. Esta absorvância está relacionada à radiação. Essa absorvância ela pode ser descrita pela lei de Lambert-B e se dá pela igualdade do log da intensidade da radiação existente sobre a intensidade da radiação transmitida. Isso também pode ser igualada à absorvitividade vezes volume de absorção, vezes a concentração de átomos no estado fundamental. O espectrômetro de absorção atômica é o equipamento que permite a análise quantitativa de elementos metálicos de soluções líquidas, gasosas e sólidas. Os componentes básicos incluem uma fonte de radiação, sistema de atomização, monocromador, detector e processador. A atomização, neste caso, é feita em chama. Atomizador, chama e corrente elétrica. Monocromador ou policromador emite a distância de onda das linhas emitidas pela fonte de radiação. Detector, fotomultiplicadora, semicondutores, processador, computadores e registradores, computadores. Este é o diagrama de um espectrômetro de absorção atômica com chama. A lâmpada do cátodo oco. Este tipo de lâmpada consiste em um anodo de tungstênio e de um cátodo cilíndrico selado em um tubo de vidro, preenchido com neônio ou argônio. O cátodo é constituído com metal. Vamos falar sobre as vantagens. Esta técnica é amplamente usada para análise de metais. Técnica simples, possui alto rendimento, os instrumentos são de baixo custo e permite a determinação de maiores elementos e traços. As desvantagens é que fica na faixa linear de tempo relativamente pequena. É menor frequência analítica quando se utiliza a atomização eletrotérmica e os elementos não metálicos como fósforo e enxofre não são determinados facilmente. Além de ser considerado uma técnica analítica monoelementar, fato que é reconhecido como a maior desvantagem. Sobre a aplicação na área da saúde e da farmácia. A espectrometria permite a realização de análises quantitativas e qualitativas. Quanto maior a concentração de uma substância, maior será a absorção da luz e menor será a transmissão dessa luz, conceitos conhecidos como absorvância e transmitância. É utilizada nas áreas de química e bioquímica, bem como é um dos equipamentos utilizados em laboratório clínico para a realização de exames. Na indústria farmacêutica, é utilizada na produção de cosméticos, botânica, farmácia de manipulação, auxilia na análise dos testes específicos exigidos pelas diretrizes das indústrias farmacêuticas para as boas práticas de fabricação de medicamentos e requer testes específicos. Então, essas são nossas referências e eu espero que o assunto tenha ficado claro. Obrigada.